Olá a todos! Se você já viu prédios abandonados com seus próprios olhos, então você deve ter experimentado um estranho sentimento de desespero e medo. Mas todo o parque será abandonado um dia, esses locais de entretenimento que lotam de adultos e crianças. Para diversão e até mesmo celebração de datas especiais da vida, é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje e ainda não se esqueça de clicar no botão de inscrição e assista a conteúdos mais interessantes do canal. Hungria. Perto deste lugar que hoje lembra a zona de exclusão em Chernobyl, não é fácil a história de Dunaújvárosi Vidampark, que abriu na cidade húngara em 1953, quando a maioria dos países da Europa Oriental executou regimes comunistas graças ao apoio da antiga União Soviética. No parque que foi construído, tinha passeios, você poderia andar em uma roda gigante enorme, e nos cavalinhos de brinquedo. Para poder visitar o parque é praticamente grátis. Não admira que o parque tenha se tornado rapidamente o principal ponto de encontro dos jovens. Caminhadas familiares aos domingos e datas românticas, mas em 1991 a União Soviética entrou em colapso e com ela parou de financiar os projetos comunistas. Manter a existência do parque e as atrações tinha custo alto, e as autoridades locais só conseguiu manter o parque aberto por 3 anos. Desde então o parque foi fechado completamente. Como você pode ver nas imagens, esta é realmente uma visão muito assustadora. Spray Park na Alemanha. Berlim é uma das cidades mais populares. Existem muitos não só museus e boates, mas também edifícios abandonados de todos os tipos e cores. Talvez o mais famoso deles seja o parque que foi inaugurado em 1969 no território de Berlim. Então ele não era nada. Quando ingressou na RDA comunista em 1989, 2 anos com a Alemanha Unida, e através de alguns anos a União Soviética entrou em colapso, as autoridades da capital decidiram imediatamente reconstruir o parque, mudaram algumas regras e o transformando em algo como a Disneylândia. A ideia foi um sucesso. Logo apareceu aqui um grande número de novos brinquedos, enormes estruturas de dinossauros e mamutes, montanhas russas e passeios no lago. O público estava completamente encantado, porque antes disso ninguém nunca viu nada igual. Em 2000 o dono do parque foi reconhecido como falido e depois caiu completamente na prisão por tráfico de substâncias proibidas. Desde então o Spray Park fica abandonado. Do lado de fora o mundo é separado por uma cerca alta e verde, para quem gosta de passear e ver prédios enferrujados e paredes em ruínas, e ouvir som de uma roda gigante que rende com vento, só acrescenta adrenalina. Joyland, Estados Unidos. Na segunda metade do século XX, é o nome que foi ouvido por todos os moradores do estado de Kansas, mas a história de Joyland Park começou em Wichita City, como uma pequena empresa familiar. Em 1949, havia apenas uma ferrovia de atração que os fundadores concluíram a construção com as próprias mãos. A popularidade da atração cresceu rapidamente e o parque estava cheio de brinquedos novos, e novos objetos da América, carrosséis com movimentos e trens mais modernos, como o cartão de Joyland era. Mecânico, um palhaço que ficava ensinando a usar o equipamento, que parece realmente assustador. Talvez o parque pudesse funcionar até hoje. Se não fosse um único incidente em 2004, a roda gigante soltou a trava de segurança em um dos assentos com uma garota poderosa americana. Ali iniciou uma investigação e descobriu que o parque tem muitos outros problemas com segurança. A maioria dos passeios foi cancelado simplesmente por não resolver os problemas por causa das dívidas do parque. Voltando para nosso país, o Brasil, vamos até o Rio de Janeiro. Vocês podem ver na beira da estrada algo que parece ser muito estranho. As imagens de um exército inteiro de Papai Noel, que está no parque, trenós de rena, doces, pés de cocos verdes. Como eles chegaram aqui e por que ninguém os leva embora? No entanto, na noite de 18 de dezembro de 2000, pouco antes do Natal, um acidente nos arredores do parque acabou por tirar a vida de Reis. Ele caminhava pela lateral da estrada para chegar na pizzaria ao lado e foi atingido por um motorista que invadiu o acostamento. O Parque Alba Noel, dos dias de hoje, fica muito distante do que se propôs a ser no passado. A verdade é que ele já foi muito popular e chegou a receber milhares de visitantes no começo dos anos 2000. Embora esteja sem manutenção há 16 anos, desde que fechou, o parque está se estragando com o passar dos anos devido às condições climáticas. O parque foi fruto de um sonho do deputado estadual, Albano Reis, que desejava ajudar pessoas em dificuldades financeiras, já que ele havia vivido uma infância pobre. O mundo dos dinossauros, Estados Unidos.
E este lugar em Arkansas já foi o maior parque de dinossauros em todo o mundo. Mas pode-se encontrar aqui não só os donos do lugar como tiranossauros e pterodáctilos. Também foi construído para o parque a maior escultura do Rei Kong, com a maior escultura mundial de quase 13 metros de altura, com um serviço de café no próprio local, servido hambúrgueres com assinatura do King Kong, que atraiu ainda mais visitantes. No entanto, em 2005, quase meio século de existência do parque, surgiu no edifício principal algum tipo de incêndio suspeito. Mas as criaturas pré-históricas no terreno que ainda resta, todos esses dinossauros estão se estragando pelo tempo de ficar sem manutenção e por causa das condições climáticas. Por ficar bem no meio de uma floresta densa, parece um lugar perfeito para filmagem assustadora. Nara, na Terra dos Sonhos, no Japão, o próximo parque abandonado, um dos mais populares entre os fotógrafos, que no entanto, não é surpreendente onde mais você pode olhar com uma vista tão grande do castelo, em tons rosas inspirado na Disneylandia na Califórnia. Todos os personagens de desenhos animados favoritos fofos, cafés e tudo isso está sob uma camada grossa de ferrugem e sujeira. E os objetos de arte real no Parque Dreamland. A cidade de Nara foi inaugurada no início dos anos 60. Primeiro ele produziu entre os japoneses uma sensação real, e na melhor das hipóteses, aqui mais de um ano e meio, veio anualmente milhões de visitantes, mas a corporação dos anos 80 da Disney abriu um parque temático oficial em Tóquio, e compreensivelmente as pessoas deram preferência ao novo parque. A quantidade de visitantes diminuíam a cada ano. Para o ano de 2006, foi de apenas 400 mil pessoas, então os donos decidiu fechar, mas eles não o desmancharão completamente. A Floresta Encantada dos Estados Unidos. No filme Chorão de Johnny Depp tem uma cena engraçada em um parque de diversões. A fachada do Castelo Branco, que mostra no início e é uma parte da Floresta Encantada abandonada no estado de Maryland, é um parque temático inaugurado em 1955, para famílias com crianças pequenas. O mundo da magia reinou aqui. Começou a tocar músicas infantis em todos os lugares e personagens de diferentes contos de fadas se conheceram em cada esquina. Mais tarde no parque apareceu atrações como carros em forma de copos de Alice no País das Maravilhas e Castelo da Cinderela com escorregas. Apesar da presença de concorrentes, em forma de visitantes da Disneylândia, pessoas gostaram muito. E em meados dos anos 90 tudo correu bem excelente. No entanto, mais tarde, quando o parque mudou de proprietário em seguida, o parque sofreu ações de vandalismo como pichações e roubos internos de várias coisas de dentro do parque. Brinquedos do mundo mágico sobreviveram apenas, graças a um pequeno grupo de voluntários que levaram para a fazenda, uma mulher residente cuidando do lugar. Agora ela só leva para local apenas casais e crianças. Plaza Show, México. E este é um caso raro quando um parque fechado, que ainda conseguiu receber visitantes. O Plaza Show, localizado no Lago Guadalupe, estado do México, foi muito popular entre os habitantes locais nos anos 80, no entanto, mais perto do final do século, porque ainda fechado a um grande edifício que foi construído neste local. Na universidade aqui está uma figura enorme da administração de um dinossauro dentuço, que foi colocado o nome pelos habitantes dos campos. Este lugar é chamado de Dinossauro Quadrado.